Até a Letícia lembrou a gente aqui, muitas pessoas estão trabalhando em casa, é o que é chamado de home office. Muitas empresas já faziam uso desse recurso, mas com a necessidade do isolamento, do distanciamento social, esse processo foi acelerado em muitas empresas, introduzido em outras. Agora, o que muda diante disso, né? E claro, né, como é que a empresa também pode garantir o rendimento ali do seu funcionário e vice-versa. Eu vou conversar agora com a pesquisadora e professora, a Luana Cesário, acho que é isso mesmo, né, que está por Skype conosco. Luciana, bom dia e muito obrigada por começar a semana com a gente aqui falando de trabalho, né? Porque a gente gosta de trabalho. Bom dia, Mônica, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Essa mudança abrupta, né, trazida pelo Covid-19, ela acaba sendo bastante positiva no sentido das tendências que nós tínhamos de mudanças dos paradigmas de trabalho. Estamos hoje numa revolução digital, né, em que o advento das tecnologias tem se intensificado e muitas pessoas estão tentando se adaptar a essas questões. Foi uma ruptura não esperada, porém, nós acreditamos que as empresas, a partir de um treinamento forçado, né, de uma adaptação imediata, elas possam adotar essas novas práticas. Essas práticas, elas são bastante positivas em todos os sentidos, né? Nós temos uma baixa emissão de carbono, a gente tem um transporte minimizado, nós temos ruas menos lotadas, nós temos questões muito mais ligadas à família, proximidade da família, que traz o bem-estar do trabalhador. Então, nós vemos positivamente. Não podemos dizer também que o Covid foi uma coisa boa, não, né? A gente espera aí uma redução de renda média do trabalhador brasileiro em 25%. Então, sim, é um fator gravíssimo, né? Claro que a média, às vezes, não demonstra exatamente as variações, porque você pode ter setores que estão crescentes, setores que estão muito piores, mas ela nos dá um indicativo, né? Então é importante entender que as empresas têm que mudar e os trabalhadores têm que mudar, né? A capacidade de entender as tecnologias, de lidar com elas, de saber se comunicar com elas, de se relacionar com elas, resolver conflitos com elas, são habilidades inerentes ao trabalhador do futuro. E as empresas que querem continuar tendo alta performance, alta produtividade, vão ter que entender isso e criar suas estruturas para isso, né? Luciana, no caso, a gente não são todos os setores que esse home office, esse trabalho remoto, ele é possível, ele não é para todos os setores. Para quais segmentos ele pode ser? Agora que se descobriu, né, que algumas empresas descobriram essa forma de trabalho, para quais segmentos ele funciona melhor? Para os segmentos que a gente considera não essencial, né, ou não físico, que são segmentos de trabalho mais intelectual ou semi-intelectual. Ou seja, é uma parte muito grande. Se nós fôssemos colocar pelo CNAE, né, pela classificação das nossas atividades econômicas, qual a porcentagem que nós teríamos de possivelmente trabalho remoto? Ela alcança 70%. Né? Temos o trabalho semipresencial, que é aquele trabalho, por exemplo, de um engenheiro. Ele pode planilhar todo o custo da obra, mas ele tem que visitar a obra. Né? Então, existem trabalhos que são semipresenciais, mas tem trabalhos que não tem como, né? Principalmente os setores de transporte, de saúde, de alimentação, toda a cadeia produtiva de alimentação. Então, há setores que não entram nessa lógica mesmo, e nem vão entrar nem no futuro, né? Provavelmente. E no caso, como garantir que esse trabalho, porque a pessoa está na casa dela, o colaborador está na casa dela. Como é que fica isso para garantir o atendimento, o cumprimento às metas, o rendimento, as horas? Porque a gente tem no Brasil essa questão de horário, as horas trabalhadas, né? Com o home office, isso muda. E como é que fica para garantir essa relação de eu preciso disso, você me devolve aquilo, né? Essas metas, enfim. É bem interessante, porque o trabalho passa a ser muito mais autônomo e se estabelecem critérios de resultados e não de desempenho,
Então, eu não espero que ele compre A, B ou C, eu espero que ele me entregue X. E isso acaba mudando a relação entre empregador e empregado na confiança. Então, essas relações elas vão ter que evoluir, sim, para um trabalho mais auto-organizado, mais disciplinado, mais focado da parte do empregado e da parte do empregador, uma relação de maior confiança, liberdade e autonomia. Então, é uma via de mão dupla, os dois vão ter que se adaptar, os dois vão ter que evoluir e mudar. Agora, a regulação, principalmente a legislação trabalhista, ela tem questões específicas para trabalhar essa questão remota. Então, isso não vai ser alterado, isso continua a mesma coisa. Entendi. Quer dizer, não muda muita coisa em termos de patrão e empregado, é isso? As leis continuam as mesmas? As leis são as mesmas, as cobranças são as mesmas, o que muda é o modo de comunicar e a autonomia de se fazer. Né? O controle do processo não é mais por desempenho, sim por resultado. Agora, existem várias questões nas entrelinhas, né? Então, por exemplo, o fato de você se distanciar fisicamente de um escritório, ele muda bastante a rotina do empregado. Então, você passa, por exemplo, a minimizar conflitos sociais. Por outro lado, você ganha conflitos psicológicos, conflitos de solidão, problemas ligados à saúde mental, problemas ligados à condução da rotina, o balanceamento entre a vida pessoal e a vida profissional, até mesmo a produtividade de se trabalhar num espaço físico, que muitas vezes é compartilhado em casa com outras atividades, né? Então, existem questões muito interessantes a serem estudadas nesse aspecto. Outra questão também é a questão da ergonomia, das EPIs, que dentro do ambiente organizacional, as empresas são responsáveis. Dentro da sua casa, a empresa perde essa responsabilidade, passa a ser da própria responsabilidade do trabalhador cuidar da sua coluna, cuidar de, entendeu? Se ele sofreu um acidente de trabalho, ele está dentro de casa. Então, são questões ainda muito abertas, né? E a jurisprudência está correndo atrás disso. O que a gente conhece como gestão é que, se por um lado a gente tem uma mudança da empresa para maior produtividade, por outro, esse empregado, ele acaba tendo mais autonomia, mais flexibilidade de horário, mais formas de se auto-organizar, principalmente, né, mulheres ou homens que cuidam de criança, isso é muito bom. Mas, por outro lado, ele assume essa responsabilidade, né? Ele que tem que cuidar do próprio horário, ele que tem que cumprir a rotina. O planejamento, então, né, Luciana? Exato, há uma transferência de responsabilidade, isso é inerente. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com essa conversa boa com a Luciana Cesarino, que é professora pesquisadora e está falando para a gente sobre essa questão dessa tendência do home office. E se você também quer fazer uma pergunta para ela, 99897.000, já vou dar uma espiada aqui no WhatsApp. Lu, já volto com você, viu? Obrigada. A gente está falando também sobre para quem continua trabalhando em home office, né? Principalmente essa questão que é uma tendência, que pode virar tendência. Agora, como é que pode aumentar o rendimento, né? Deixa eu conversar com a Luciana Cesarino por Skype. Ela está conosco, ela que é professora, que é pesquisadora. Tem isso também, né, Lu? Como é que fica essa questão do rendimento? Porque você precisa ter disciplina. Na empresa a gente tem, né? E em casa também a gente precisa ter essa disciplina para o trabalho render. Pois é. Então, tem pessoas que já têm isso muito naturalmente, né? Se auto-organizam, têm uma rotina bem estruturada, mas na pandemia, a maioria das pessoas ficou muito perdida, né? Porque as crianças em casa, muitas instabilidades, se vai trabalhar, se não vai trabalhar, se vai funcionar a escola, se vai para o hospital, se não vai. Então, o período as primeiras 3 semanas da pandemia, elas obviamente refletiram na produtividade. O que se espera agora é que, a partir das próximas semanas, essa tendência se normalize. E as pessoas que conseguiram se habituar a esse novo esquema de trabalho possam, então, otimizar a sua produtividade. É claro que
há uma tendência natural das pessoas ampliarem a jornada de trabalho, né? Então, você antes sai do escritório às 6 horas, em casa você vai trabalhando até 8, até 9, até 10 Por aí vai, né? vai saber até que horário, né? Então, é muito complicado isso, né? E como a empresa não tem controle de quantas horas você trabalha, a não ser que haja um controle mesmo online, que também pode até ser burlado em função do funcionário estar online, mas estar no Facebook ao mesmo tempo. Então, fica muito complicado. A gente tem percebido, então, que o trabalho autônomo, aquele trabalho que você faz com propósito, ele acaba sendo muito mais produtivo do que, infelizmente, a maioria das pessoas trabalha mais, né, quase que exclusivamente pelo salário. Uhum. Essa questão, por exemplo, a gente, né, vem discutindo isso muito, a questão da inclusão no mercado de trabalho, essa inclusão, como é que fica com o home office? Isso muda, Luciana? Sim, essa talvez seja uma das questões mais importantes, porque nós estamos, principalmente nós pesquisadores, estamos numa luta muito grande para que a gestão de recursos humanos ela seja inclusiva, né? Que se pense nas minorias, que a mulher seja representada, que a mulher chegue na liderança, que não haja bullying, que não haja racismo, enfim, é uma luta constante. Com o home office, a gente pede muito argumento, porque as pessoas vão trabalhar sozinhas. Então, toda a questão de sociabilidade e distribuição de cargos, ela fica muito limitada, por exemplo, só as áreas de recrutamento e seleção da empresa. Então, todas as estratégias, os subsistemas de recursos humanos que funcionam a partir da inclusão, eles ficam muito enfraquecidos. Então, é uma pena, né? Se a gente puder apontar um lado negativo do home office, seria justamente a construção da organização, enquanto sociedade, buscar formas de minimizar as diferenças que não se refletem na sociedade em geral. A gente acaba perdendo isso, porque fica todo mundo em casa e não há essa dinâmica. Vai ter que haver muita pesquisa, muito estudo, muita conversa para ter esse equilíbrio nessa nova tendência que se apresenta. E assim, a gente não sabe como vai ficar, né? Muitas vezes a gente até gostaria de ter uma bola de cristal para poder entender daqui no futuro como essas coisas ficarão. Mas o que fica muito evidente é que as empresas que faziam esse tipo de atitude mais por compliance, ou seja, mais para entrar na regulação, se manterem legais, não serem multadas e baterem as cotas exigidas da legislação, elas vão se manter paradas, né? Ou até mesmo vão regredir. Agora, a gente acredita que aquelas empresas que fazem por vocação e têm uma responsabilidade social maior, possam enxergar esse novo cenário e, a partir dele, desenvolver estratégias, né, mais contundentes, mais inovadoras. A gente vai ter que aguardar toda essa nova realidade que se desenha. Aproveitando que nós estamos conversando sobre esse trabalho remoto, eu li também, Luciana, que essa questão do EAD vai ficar muito forte. Esse trabalho online, educação, né, pela internet, isso vai ficar ainda mais forte. Você tem percebido isso também em leituras que você faz? Sem dúvida. Isso é uma grande tendência, muito clara, né? O EAD, ele tinha uma certa resistência por dois motivos. O primeiro é justamente porque ele exige uma disciplina e uma maturidade do aluno para ele estudar sozinho, para ele fazer os exercícios, porque as entregas não tem nenhum professor cobrando diretamente, são todos programadas as entregas, então exige uma maturidade. E um segundo ponto é um preconceito de que algumas áreas de ensino não podem ser estudadas em AD, ou que o ensino não seria de qualidade, ou que talvez não é a mesma coisa. A gente sabe que exatamente a mesma coisa não é, porque a gente aprende muito, a interação social é muito importante em sala de aula. Mas existem formas de interação também online, né? Então, na medida em que ele é um ensino mais barato, né, que o ensino tradicional, e em áreas de autoempregabilidade, ele pode sim ser uma grande oportunidade para pessoas que precisam se qualificar, não tem tempo, não tem condições de se deslocar e precisam de um diploma, né? Então, sem dúvida, nós teremos um crescimento dessa área.
Eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar ainda esse ano sobre todos esses novos caminhos que se abrem, essa reinvenção e esse reaprendizado, vamos dizer assim. Eu quero agradecer a Luciana Cesarino, que é professora e pesquisadora, conversando com a gente aqui hoje sobre essa tendência do home office. Luciana, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um bom dia. Bom dia, boa semana para